Bem-vindos ao vídeo que vai dar o que falar, vai dar problema, né? Mas o intuito desse vídeo aqui não é atacar ninguém, e sim pontuar algumas coisas que todo cristão tinha que saber, mas por algum motivo muito estranho, parece que a maioria dos cristãos não se dão conta disso aqui, que eu vou falar. O nome desse vídeo é As 22 Teses contra a Igreja de 2022. São 22 coisas que todo mundo devia saber que não é muito bem da forma como é dita por aí nas igrejas, mas que por algum motivo, por falta de leitura bíblica ou por excesso de leitura, mas de forma, né, a não entender o que está escrito, né? Por esse motivo as pessoas não percebem a inconsistência de algumas coisas que são ditas por aí a nível de Brasil todo, tá? Então vamos lá. Primeira tese é o templo. Né? As pessoas têm uma ideia ainda de que o templo, né, de que aquele lugar que as pessoas vão no final de semana é um templo. Isso aí não é um templo, é um prédio, gente. Tá? Templo é onde uma divindade ou habita, né? Divindade, no caso Deus, ou habita ou desce para falar com os homens, tá? Há muito tempo Cristo já pontuou que esse prédio que a gente chama de igreja não é mais o templo de Deus, tá? Isso aí não é mais a casa de Deus. Inclusive isso era uma terminologia romana, né? A católica apostólica romana, falar que a igreja é a casa de Deus. Isso não é mais verdade porque a igreja, enquanto prédio, né, não é mais templo. No Novo Testamento, o templo não é mais de quatro paredes, o templo não é um lugar físico. O templo são as pessoas, são aquelas pessoas que creram na palavra de Cristo através do Espírito Santo. Esse é o templo onde Deus habita. Então, esse lugar que você vai no final de semana não é o templo e você não deve tratar este lugar como templo porque Deus não mora aí. Deus não desce aí para visitar os homens. Ele desce no coração de cada um que crê na palavra do seu Filho Jesus Cristo. Segunda tese, o altar. Gente, aquele lugar onde o pastor prega não é o altar. Tá? Com isso aqui eu não estou dizendo que não é para você ir na igreja, tá? Só estou falando que você precisa entender as coisas como a Bíblia diz que elas são. Tá? Não tem problema nenhum você ir lá na igreja. O problema é você achar que aquilo lá é um altar sagrado. Onde aquele lugar onde o pastor sobe, aquilo não é um altar. Altar é onde acontece sacrifício no Antigo Testamento. Só que o problema é que o altar do Antigo Testamento foi substituído pelo coração de cada pessoa que crê em Cristo também. O altar e o templo eram partes de um ritual do Antigo Testamento para o perdão de pecados. Esse ritual não existe mais porque Cristo satisfez essa lei. Portanto, aquele lugar onde o pastor sobe não é um altar, é um palco. O nome daquilo ali é palco. Altar é o seu coração e o meu coração. E aí, ali sim, Deus desce, e aí, ali sim, deve existir respeito. Agora, não tem problema nenhum, né, ir lá na igreja, ter um palco, porque é normal, tem que ter um palco para a pessoa falar, mas o errado é você achar que aquilo ali é um ambiente sagrado, aquilo ali é só um pedaço de madeira que a gente sobe em cima. Terceira tese, cobertura espiritual. Isso aqui é simples, isso aqui simplesmente não existe, tá? É completamente antibíblico, porque a cobertura espiritual bíblica é Cristo. É o sangue de Cristo que te cobre e te livra de todo mal, de toda culpa do pecado, etc, etc. A cobertura espiritual bíblica é o sacrifício de Cristo, e qualquer um que tentar trazer para si o papel de cobertura espiritual está roubando o lugar do sacrifício de Cristo, tá? Então, cuidado, porque essa cobertura espiritual que te falam aí, que você tem que ter, que você tem que estar debaixo da tutela de dessa ou daquela pessoa, tá? Quando a situação ficar ruim, o teto dessa pessoa é de vidro. O dela é o primeiro que vai quebrar, tá? Ela não vai lá te socorrer quando a situação ficar preta. Quem vai estar lá é o sangue de Cristo.
é o sangue de Cristo. Então, cobertura espiritual é simples. Não tem na Bíblia. Não existe, tá bom? Quarta tese, a igreja. A noção de igreja como um lugar físico, isso não existe no Novo Testamento, porque a igreja é o corpo de Cristo, são as pessoas que creram no Evangelho, tá? Então, a igreja não é um lugar onde você vai. A igreja é um lugar que se forma quando os crentes se reúnem, independente de onde for, tá? Então, cuidado quando você falar aí esse termo desigrejados, muito cuidado, porque talvez essas pessoas sejam mais igreja do que você que vai na igreja todo final de semana. Sexta tese, o dízimo. Não acho errado o dízimo, mas tem um porém. Você precisa entender como cumprir o princípio do dízimo certo. Existem dois pontos onde o dízimo é observado, no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o dízimo era utilizado como manutenção do templo, correto? No Novo Testamento, o dízimo aparece em Atos, é uma passagem muito categórica ali que mostra como o dízimo era usado. Então, eles levavam as ofertas até os apóstolos e está escrito lá que os apóstolos dividiam igualmente entre os necessitados, tá? Veja, o problema não é você dar o dízimo, não tem problema, isso é um princípio. O problema é para que o dízimo está sendo usado. O dízimo tem que ser usado para a manutenção do templo. Mas você lembra que o templo não é mais aquele lugar de quatro paredes? O templo no Novo Testamento são as pessoas que creram em Deus. É por isso que em Atos o dinheiro não é usado para sustentar uma estrutura, é usado para sustentar a vida daqueles que creram em Deus, porque eles são o templo. Então o dízimo tem que servir para a manutenção do templo. No Novo Testamento, o templo é a vida dos cristãos. Então o dízimo sustenta o templo de Deus, que é os cristãos. Não é um lugar de quatro paredes, tá bom? Não tem nada de errado em você manter o lugar de quatro paredes. O errado é todo o dízimo ser usado para isso e nenhuma parte ser usada para manutenção do templo vivo, que são as pessoas, né? Então você vê igrejas gigantescas com fiéis passando necessidade. Desculpe, isso aí não é dízimo. Porque você não está sustentando o templo de Deus, você está sustentando o templo que você fala que é de Deus, né? Próxima tese, serviço disfarçado de ministério. Tem muitas igrejas aí que, se você entrar em um ministério, acaba se tornando um verdadeiro martírio, né? Você começa a ter um monte de obrigações, um monte de né, escalas, e você tem que ir naquelas coisas, não pode faltar, etc, etc. O que é isso? Por que existe essa cobrança tão grande nos ministérios das igrejas? Porque a estrutura tem que se sustentar. Como eles construíram uma estrutura na força dos próprios ombros, eles não conseguem sustentar essa estrutura. Então eles precisam recrutar pessoas para sustentar isso. Qual que é o problema? O problema é você chamar isso de ministério. Pode ser que o que você faz na sua igreja é só um serviço. Não necessariamente é um ministério. Ministério tem a ver com um objetivo de vida, não com alguma coisa que você faz na igreja. Tem que parar de confundir ministério com um simples serviço. O ministério é um serviço no sentido de servir durante a vida. Servir com a sua vida para alguma coisa. Não fazer um trabalho aos finais de semana dentro de um lugar que nem é o templo de Deus. São só quatro paredes. Então, cuidado. Não confunda ministério com serviço, porque serviço pesa, serviço dói. O jugo do serviço é pesado porque você carrega ele sozinho. O jugo do ministério, na outra ponta, quem carrega é Cristo. Você só carrega uma das pontas, por isso que ele é leve. Ministério é o objetivo de uma vida de um cristão. Não é simplesmente uma coisa que ele faz para Deus. Coisa que ele faz para Deus é um serviço, que é bênção sim, mas não pode ser chamado de ministério, se não for o objetivo de uma vida, certo? A recusa dos 5 ministérios, né? Isso é uma consequência da tese anterior. Nas igrejas hoje, os 5 ministérios são completamente negligenciados, só há espaço para um, que é o ministério pastoral. Todo o restante, profetas, apóstolos, mestres, evangelistas,
não são encorajados. E essa é uma coisa que eu queria deixar bem explícito aqui. A recusa da igreja atual de dar liberdade para os 5 ministérios. Por que essa liberdade não é dada? Porque, meu irmão, você dá o microfone na mão do profeta é complicado. Vai sair coisa que dói, né? Vão sair verdades. Você dá o microfone na mão de uma pessoa que tem um ministério apostólico, vai dar problema. Por quê? Porque ela vai revelar as incongruências na base da sua doutrina. Né? Esses ministérios, quem dá são Cristo, é Cristo. Não há chancela de igreja para dizer que você é apóstolo, que você é pastor, que você é evangelista. Gálatas capítulo 1, Paulo fala assim: eu, apóstolo Paulo, chamado por Cristo, não por homens, nem por intermédio de homem nenhum. Então tá faltando essas pessoas nas igrejas. Pessoas que digam, eu sou o Vitor, eu sou o João, chamado por Cristo, não por homens, nem por intermédio de homens. Tá? Então, por causa de um sistema clerical de títulos, os 5 ministérios são negligenciados até hoje na igreja. Outra tese, o secular. Isso não existe. Não existe secular. Secular é uma palavra que foi inventada. Nada é secular porque nada está fora de Deus. Ele é o alfa, ou seja, o início, e o ômega, o fim. Tudo que está dentro do início e do fim está em Deus. Portanto, não existe nada fora de Deus. Nem o mal está fora de Deus. Porque não há nada que possa escapar de estar dentro de Deus. Porque Ele é o alfa e Ele é o ômega. Então, não existe secular. Tá? Isso que você chama de secular é a sua vida. E é aí, nesse lugar onde você chama secular, que você devia estar sendo cristão. Só que Satanás coloca esse engano na igreja para que você deixe para ser cristão só no final de semana. Então você fala, ah, não, aqui é minha vida secular. Isso não existe. Isso não existe. O salário do pecado. Com certeza você já ouviu pregações dizendo sobre o salário do pecado é a morte. O problema é o seguinte, as pessoas esquecem da vírgula que tem nesse versículo. Está escrito assim, ó, o salário do pecado é a morte, vírgula, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna é um aditivo de negação. Ou seja, ele está falando o salário do pecado é a morte, mas, ou seja, passa uma risca. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna anula a frase anterior por causa da palavra mas. Então, o salário do pecado para o cristão não é mais a morte, porque não existe cédula de dívida sobre ele. Tanto se você é cristão, o salário do pecado para você não pode ser a morte, porque essa morte já foi paga por Cristo. Então, isso aqui é mais um ponto que é dito por aí e que não tem sentido. Outro ponto, a perda da salvação. Isso aqui não tem nem o que falar, né? Tem igrejas que tratam a salvação como uma salvação de papel, como se o ministério de Cristo, a crucificação dele, fosse uma brincadeira que ele fez na cruz, né? E você pecou, você perde a salvação, não pecou, você está salvo, né? Então teria que dar um, sei lá, um painelzinho para cada cristão. Quando ele pecasse, ficava vermelho assim, perdeu a salvação. Aí pediu perdão para Deus, voltou a salvação. Não faz sentido nenhum essa graça que a qualquer momento você pode perder a salvação, etc. Tá? E o motivo para defender isso aqui é que se falar que mesmo pecando você está salvo, as pessoas vão começar a se desviar, começar a pecar, etc. Me desculpe, mas um cristão de verdade, ele não quer pecar, ele não tem vontade disso e ele se sente mal quando ele peca. Então você não perde a sua salvação fácil assim, só há um jeito de perder a salvação, que é a apostasia, é abandonar a crença de que Cristo é suficiente e voltar para a lei, tá? Isso aí é o pecado para a morte que Paulo fala. Outra tese, a carne de porco agora é o vinho, né? Isso aqui é uma coisa polêmica, né? As pessoas querem achar alguma coisa na Bíblia que diga que álcool é pecado. Isso não existe na Bíblia.
tá? Eu consigo pegar a Bíblia aqui e achar trechos que fazem parecer que o álcool é pecado e trechos que fazem parecer que não é. É porque o pecado não está nas coisas. Então, a Bíblia não fala sobre isso explicitamente, porque não tem como haver pecado em uma coisa. O pecado está dentro do homem. Portanto, quando você vê lá um irmão que está tomando um vinho ou alguma coisa, me desculpe, meu amigo, ele não está pecando. Ele não está pecando. E esse vinho, né, a bebida alcoólica, é a nova carne de porco, né? Que tinha exatamente esse mesmo problema lá na época de Paulo, e ele respondeu isso, se eu não me engano, em Romanos, falando sobre a carne de porco. As pessoas não comiam carne de porco, porque achavam que era pecado. O Paulo explica muito bem isso, né, dizendo ali, olha, se você vê o irmão comendo carne de porco, você deixa ele lá, porque ele é mais forte que você. Paulo fala isso. A fé dele é mais forte que a sua, por isso ele está comendo a carne de porco. Se você não come, beleza, mas você não julga quem come, porque no fundo ele entendeu melhor o evangelho e você menos. Outra coisa, agora a outra tese que eu tinha colocado aqui, o pecado está nas coisas, né? Não é possível o pecado alguma coisa ser pecado. Porque o pecado não está nas coisas, o pecado está dentro do coração do homem. É a sua intenção que revela ou não o pecado. Não é possível o pecado estar nesse lápis aqui. Tá entendendo? O pecado não está nas coisas físicas. Não tem como estar numa garrafa de vinho o pecado. O pecado está dentro de você, na sua intenção. É aí que está o pecado. Outra tese, demonização da riqueza. Né? Muitas igrejas pregam um evangelho coitadista, que é até a próxima coisa que eu vou falar aqui, né? E demonizam a riqueza como se o dinheiro fosse um mal em si mesmo. Eu acabei de falar isso, o pecado não está nas coisas. Como é que você vai dizer que o dinheiro é um mal em si mesmo? Aí cita a parábola do jovem rico, cita um monte de parábolas sem entender o contexto do que Cristo estava falando, para, né, dizer que dinheiro é ruim. Dinheiro não é ruim, dinheiro é só uma coisa. Coisas são neutras, coisas não são boas nem ruins. Bom ou ruim é um atributo do coração do homem. O coração do homem pode ser bom e ruim, pode ser de paz ou pecaminoso. Não as coisas. As coisas são só coisas. A próxima é a visão coitadista do cristão. Tem muito lugar aí que o evangelho é pregado às pessoas que já creram, né? As palavras que são ditas às pessoas que já creram são palavras de desincentivo. Você é pecador, né? Sempre jogando para baixo o cristão. Você é um pecador, você é um coitado, você depende de Cristo mesmo. E sim, você depende, mas o jeito com que isso é dito dá uma visão coitadista. Nossa, a gente é muito coitadinho, ainda bem que Cristo está aqui, porque a gente não vai conseguir fazer nada. O que acontece? Isso cria um ambiente, uma visão de coitadismo na igreja e ninguém sai do lugar. Ninguém faz nada, ninguém pega o celular igual eu tô fazendo aqui, grava alguma coisa porque, eu sou um coitadinho pecador, esse negócio de pregar o evangelho não é para mim, graças a Deus que Cristo me salvou. Perverte o evangelho da graça, que te faz co-herdeiro com Cristo de um reino, perverte esse evangelho em um evangelho que te faz um zero à esquerda, um coitado. Deixa eu te falar, você era realmente um zero à esquerda, um coitado, antes de crer em Cristo. Agora você foi justificado e é co-herdeiro com Cristo. A Bíblia fala que você foi constituído reino e sacerdócio santo. Em Apocalipse você vai assentar no trono junto com Cristo para julgar as nações. Então, subverte-se o evangelho de ousadia em troca de um evangelho de coitadismo, como se isso fosse sinal de humildade. O mover contido é a outra tese. Isso aqui é uma analogia à Torre de Babel. Deus queria que o povo se movimentasse e eles resolveram parar e construir torres e buscar a Deus dentro daquelas torres.
tentar alcançar Deus de forma vertical, sem espalhar a mensagem, sem espalhar o evangelho. E é isso que tem acontecido nas igrejas hoje. São grandes torres, onde as pessoas ficam vindo e buscando a Deus, buscando a Deus, buscando a Deus, ao invés de simplesmente entender que elas já acharam a Deus quando elas creram em Cristo. Esse Deus que vocês buscam, vocês já encontraram. Ele já está dentro de vocês. É vocês que deviam entregar esse Deus aos outros, manifestar esse Deus para os outros. Então, vira um mover contido. O mover existe, só que só dentro de uma torre, dentro de um castelinho. Isso não se espalha para quem precisa, para os gentios. A próxima, obesidade espiritual. Essa comunhão em forma de torre, que sempre está no mesmo lugar, sempre fazendo as mesmas coisas e não se espalha pela terra, isso gera uma obesidade espiritual. As pessoas ficam se retroalimentando espiritualmente, e isso vai deixando elas gordas, e elas nunca colocam para fora. Nunca despejam isso sobre as almas que realmente precisam ouvir essas coisas. Então vira essa retroalimentação gospel, né? De mover em mover entre aspas, né? Um fica retroalimentando espiritualmente o outro, só que nenhum deles extravasa para fora da igreja para levar o evangelho ao mundo, né? As pessoas que ainda não conhecem. A outra coisa é a leitura bíblica banalizada. Por mim, tinha que acabar com o plano de leitura em igreja. Por quê? Porque, meu amigo, as pessoas não entendem o que elas leem na Bíblia. Aí você dá um plano de leitura para elas lerem a Bíblia em 1 ano. Sabe o que elas vão entender? Nada. Olha, era melhor você ler um capítulo em 1 ano e entender o que está ali do que você ler a Bíblia como se ela fosse um livro de historinha da Mônica, um gibi, né? Todo dia eu tenho que ler tantos capítulos. Não entendi nada. Você não entende nada quando você lê desse jeito. Essa que é a verdade, cara. Se você não ler o negócio com calma, se você não pesquisar os contextos, se você não tentar entender o que Deus quis dizer com aquilo, não adianta você ler Bíblia, cara. Mas a leitura bíblica é tratada como se fosse um amuleto, né? Tipo, não, hoje eu li a Bíblia, então hoje eu sou cristão. Isso é maluquice. Era melhor você ler menos e entender o que está lendo. Há mais de 100 anos a gente não sabe o que é ler livros. A gente perdeu a capacidade de ler livros. Tem um cara chamado Mortimer Adler que fez um livro chamado Como Ler Livros, justamente para resgatar a tradição de leitura que existia e que a modernidade perdeu. Então a gente lê as coisas sem entender. E essa leitura bíblica acaba sendo banalizada nas igrejas. Basta você ler. Basta você ler. Você não precisa entender, porque no domingo nós vamos te explicar. É mais ou menos isso que acontece. Indiretamente é isso que acontece. Comportamento de bolha, né? As pessoas ficam, como eu disse, se retroalimentando dentro dessa torre que a gente chama de templo ou de igreja, né? E isso cria um comportamento de bolha. Todo mundo tem os mesmos costumes, todo mundo faz as mesmas coisas, e quem não fizer daquele jeito é rejeitado pela bolha. É um comportamento grupista, né? Esse comportamento de bolha é a mesma estratégia, inclusive, que o comunismo usa. Não que a igreja esteja fazendo isso, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que o caminho para onde vocês estão indo é o mesmo, com esse comportamento de bolha. Sem aceitar o diferente, sem aceitar o de fora, sem aceitar o que fala coisas difíceis. Comportamento de bolha, um fica retroalimentando e validando o outro para todo mundo ficar bem. Junto com o comportamento de bolha vem a outra tese, que é a necessidade de validação dos pares. Então, como as pessoas estão numa bolha, para elas se sentirem bem, elas precisam da aceitação do grupo. E em nome da validação, da aceitação do grupo, elas
deixam-se moldar aquele grupo. O problema é que às vezes o grupo contém muitos erros, mas para você se sentir validado e aprovado lá dentro, o que você faz? Você obedece tudo que te falam, você faz tudo que te pedem, e quando você vê, sua vida tá um inferno, porque você só tá vivendo, obedecendo ordenanças que vêm de pessoas aleatórias dentro do grupo, e você só faz isso para você ser aceito, porque se você não fizer, as pessoas vão te olhar torto, as pessoas vão falar, o Vitor não tá mais envolvido, etc. Isso é comportamento de grupo. Isso aí é a mesma estratégia que toda ditadura usou. Criar grupos onde essas pessoas têm que se validar entre si para que elas continuem fazendo a mesma coisa. E não se espalhem, né? E não deixem outras ideias entrarem. Próximo, a recusa do chamado da igreja. A igreja, como o próprio nome já diz, eclésia, né? A palavra eclésia é como se fosse uma reunião, mas é uma reunião de pessoas que saíram de um lugar. Como se fosse o sentido de chamados para fora. Vocês foram chamados a se reunir fora. Esse é o significado de igreja, eclésia. Chamados para fora. Então, com tudo isso que eu falei aqui, acontece inevitavelmente a recusa do chamado principal da igreja, que é esse. É levar o evangelho, introduzir o evangelho no mundo, no lugar sujo. É lá que é para a igreja estar. Por último, a reputação dos líderes, uma preocupação excessiva com reputação dentro da igreja. O problema é quando você se preocupa muito com reputação, você acaba, ao invés de fazer o que Cristo te pediu, o chamado que Cristo te deu, você começa a fazer um monte de outras coisas por um simples motivo: manter a sua reputação. Então fica difícil aceitar verdades que doem, porque aquilo vai manchar a sua reputação. Então, a preocupação excessiva dentro da igreja com o que as pessoas pensam de mim, o que o público vai pensar de mim, o que os fiéis vão pensar de mim se eu dizer isso, o que, né, o conselho vai pensar de mim se eu dizer isso. Preocupação com a autoimagem. Isso é um problema de ego, que afinal é a última tese que eu coloquei aqui, o ego. Tudo isso que eu disse aqui, tudo isso aqui se resume a uma coisa: ego. Ego, preocupação excessiva com a autoimagem. Muitas pessoas não morreram com Cristo ainda. Para eu vir fazer esse vídeo aqui, você acha que eu viria aqui se eu se preocupasse com o que vão falar de mim? Não viria, cara. Não viria. Então tá faltando matar o ego. Morreu o ego, vai morrer todos esses outros erros que a gente tava falando aqui. Mas infelizmente a igreja de 2022 e de muito tempo é uma igreja que tem um ego muito inflado. É uma igreja que se move por números. É uma igreja que precisa sustentar estruturas na força dos próprios ombros, porque Cristo já não sustenta mais aquilo. A gente está num tempo em que a gente vai ver as estruturas monumentais que foram construídas durante esses anos pela igreja. Nós vamos ver essas estruturas perdendo a sua legitimidade e vamos ver pessoas que a gente nem sabia o nome correndo mais rápido que essas igrejas. Esses são os trabalhadores da última hora. O trabalhador da última hora é recrutado porque os outros trabalhadores não deram conta de fazer o que tinha que fazer. E o trabalhador da última hora recebe mais que todos os outros. Porque ele trabalha muitas vezes sozinho para corrigir e para balancear tudo aquilo que os outros trabalhadores fizeram de errado ou fizeram menos do que deveriam. Então, é esse o vídeo. Espero que ninguém tenha se sentido ofendido e, se sim sentiu, paciência, né? Acho que eu falei de uma forma bem calma aqui. Valeu, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo aí.